Então vamos lá, eu estou com o meu Photoshop, vou simular o método 1, que é salvar isso em PNG com perfil RGB. Já tenho aqui todo o processo do Halftone, já fiz a correção das cores, estou aqui com o aviso de Gamut ligado, prova de cor. Então ficou só aquele verde, aquela questão do verde, que eu deixei ela ali fora da gama, certo? Mas todos o restante está dentro do Gamut ali, do perfil da impressora. Agora eu não tenho o canal Spot, que eu deletei. O canal Spot ele não tem como salvar isso no PNG. Eu vou vir em arquivos e vou pedir para salvar uma cópia. O tipo de arquivo é PNG. E eu vou salvar como art.png. E incorporando o perfil. Somente isso. Bom, esse aqui você fica responsável. Até essa parte é da sua responsabilidade, até salvar o arquivo. E agora vem a parte que é o operador do Flex, como que ele vai lidar com o seu arquivo. Então ele vai importar sua arte, seu arquivo que você salvou. Ele abre isso em propriedades do trabalho. E aqui eu vou pegar minha pré-definição DTF. Já configurei isso antes. Eu vou vir aqui em gerenciamento de cores, só para consultar se está tudo certinho. Venho aqui em avançado e realmente, olha lá, já aceitou o meu perfil RGB que foi embutido. Beleza? Renderização, colorimétrico relativo. Ó. Em CMYK não tem nada porque ele é um RGB, então ele entra em outros. Tudo certinho. Beleza, eu acabei de confirmar que é o perfil está incorporado. Ele aceitou o perfil embutido. Então ele não tem uma segunda conversão ali. Ele não converteu nada para um perfil de entrada do Flex. Agora eu venho aqui em separações. Vamos ver as cores de cada canal para ver se está tudo certinho. E aqui podemos ver cada canal separado. O ciano, o magenta, somente o magenta, magenta com ciano. O amarelo, somente o amarelo. E assim por diante. Você vê todas as cores aqui. Já o canal Spot, ele vai colocar automaticamente aqui, porque está configurado. Eu vou entrar aqui nesse último ícone, aqui, canal Spot, eu vou usar como fundo uniforme. E agora em separações, em prévia, aí eu tenho certeza que está sendo colocado o branco aqui, que vai sobre por cima das cores. Então eu venho agora aqui em gerenciamento de cores e vou em contrair. Vou contrair aquele branco, que é o Spot underline 1. Vou clicar aqui nele e editar. Vou vir aqui em contrair e vou colocar. Vou dar um exemplo. 0,12. Bom, contrair aqui, nesse exemplo, eu estou fazendo com a 0,12 milímetros. Mas pode ser que você tenha que usar um pouco mais, um pouco menos. Você tem que fazer os testes para saber qual é a compensação ali da expansão do branco que você tem que contrair, tá bom? 0,12 funciona para a maioria dos casos, mas, igual eu falei, vai variar também, depender de cada impressora, de cada material, então, de substrato. Isso pode variar um pouco. Faz o teste para saber qual o contrair. Se você contrair o 0,12 e ainda deu um pouquinho de borda branca, quer dizer que você tem que aumentar um pouco mais. Um 0,14, 0,15 e até você chegar ali no zero borda branca. Chegou no zero, nesse resultado de nenhuma borda,
aí você já marca ali qual que é a distância para você estar usando nos próximos halftones, beleza? Clicar OK. Aqui, ó. Spot 1, contrair 0,12 milímetros. E eu vou clicar em OK. Bom, aí agora é só ele enviar o arquivo, tá? Ele vai enviar, vai ripar e depois ele vai fazer a impressão. Basicamente é o método mais fácil mesmo, porém ele teria que tomar esse cuidado. Tem que tomar cuidado com o perfil, ele tem que aceitar o seu perfil embutido e também fazer uma contração exata aí de milímetros no spot branco que ele vai colocar aqui, tá bom? Essa é uma opção de spot. Daí tem outras opções também que ele pode estar fazendo. Então ali tem fundo uniforme, tem outras aqui, tá? Aí você conversa com ele qual que é a melhor. Beleza? Vamos para o método 2 agora. Método 2. Esse é o fluxo que eu mais uso. É o fluxo profissional, com canal de spot embutido. A sua descrição. O cliente assuma o controle da engenharia do branco, enviando o arquivo pronto para ser interpretado. Qual que é a ação do cliente? A sua ação. Além do ajuste de cor, cria manualmente o canal spot, com o recuo e contração, em milímetros, já aplicado. Você exporta isso como TIFF ou PSD, já com o CMYK, certo? Ou não. Pode ser CMYK ou pode ser RGB, com o canal Spot e perfil embutidos. Qual que é a ação do fornecedor? Ele abre o arquivo, aceitando o seu perfil e apenas direciona o canal Spot embutido para a tinta branca do RIP. Beleza? Então ele tem que ainda ter uma ação. Você depende um pouco ainda do fornecedor, que ele tem que colocar certinho esse canal Spot lá, para ele reconhecer seu canal Spot. Ele lembra do que eu falei? Às vezes o nome é diferente, então ele tem que atribuir isso, tá? Se por acaso você salva com um nome que ele não reconhece automaticamente, ele tem que ir lá dizer que esse canal Spot que foi reconhecido tem que ser impresso como branco, beleza? Qual que é o PROS? Controle total sobre a contração do branco, evita falhas em detalhes finos. Você pode fazer um canal Spot personalizado, onde você vai fazer ali um contrair em uma área e em outra área você pode deixar sem contrair, para que não perca esses detalhes finos. Por exemplo, uma fonte que tem algo escrito ali que é muito fininho. Aí, se você pedir para contrair, ele vai contrair tudo. Agora, se você contrair seu arquivo e ali não, ali você excluir o contrair daquela área, ele vai manter do mesmo jeito. Isso é muito bom que fica o spot personalizado. Lá no RIP é mais difícil para fazer, tá fazendo isso, entendeu? Você faz um único contrair que vai ser em tudo. Não tem como colocar um contrair 0,12 em um local, 0,13 em outro. Agora no Photoshop você consegue. Você tem mais essa liberdade para você personalizar. Por isso eu acho o melhor caminho você fazer o spot ali no Photoshop, você mesmo definir esse branco. Então esse fluxo aqui é o que eu mais uso e é o que eu mais recomendo, é o fluxo profissional, onde você consegue embutir ali o spot, mas ainda tem um pouco de depender do fornecedor, tá bom? A garantia de que o branco só sairá onde você deseja. Qual que é o contra? Exige que o fornecedor saiba mapear o canal spot no Flex. Ele não é automático em todos os setups, entendeu? Que eu falei, às vezes de versão de Flex, se você sabe qual que é ali o canal Spot, o nome que ele reconhece, beleza. No meu caso, o meu exemplo é Spot Underline 1, então eu já salvo sempre Spot Underline 1. De repente, se eu estiver fazendo uma outra versão, um outro drive, com outro fornecedor, e ali às vezes a versão que ele usa e o drive seja outro nome, então ele tem que ser direcionado. E eu salvei Spot Underline 1, só que no dele é só W, por exemplo. Então ali ele não vai reconhecer automaticamente, vai reconhecer no canal Spot, mas não vai ter a cor. Qual a cor que você quer imprimir nele? Você tem que direcionar isso. Por isso você depende do fornecedor. Qual que é o risco? Se o fornecedor aplicar o branco dele por cima do seu, pode haver excesso de tinta e sangramento. No caso aqui, por exemplo, é o que eu já fechei, mas eu vou mostrar quando eu estiver fazendo o fluxo, que vai ser agora, tá bom? Então, quando usar esse fluxo, o ponto de equilíbrio ideal para artes complexas, textos finos e para quem já domina as técnicas de recuo ensinadas no canal. Eu já ensinei essa técnica aí no canal, beleza? Então vamos fazer agora o método 2, simular ele aqui no Flex. Vou fechar esse arquivo.
Bom, no método 2, só preciso ter o canal Spot já com a contração certa. Eu fiz aqui 0,12 milímetros, está simulando o mesmo do Flex Print. Então está aqui meu canal Spot. Eu só vou salvar ele desse mesmo jeito, como TIFF, tá? Eu já salvei isso, só vou mostrar qual que é o caminho. Vou salvar uma cópia. Aí, cores Spot, camadas e o perfil, beleza? Então esse aqui é o primeiro perfil, eu estou salvando ele RGB mesmo, mas eu posso salvar o CMYK. Já expliquei isso aí no começo do vídeo, tá bom? Ver qual que você vai, qualquer um dos dois vai dar certo, vai funcionar. Aí eu vou importar isso aqui agora, venho aqui em trabalho. Botão direito do mouse, propriedade do trabalho. Novamente, pré-definições, DTF. Meu arquivo está aqui, prontinho. Então eu venho aqui agora em separações. Pode ver que o meu canal Spot já foi identificado, ele está como imprimir Spot Underline 1 mesmo. Preto, preto, amarelo vai imprimir tudo certinho. Então, agora eu venho aqui, só para confirmar, gerenciamento de cores. Em avançado, tá lá, ó, RGB. É o meu RGB embutido, beleza? Sempre vai dar certo porque eu já salvei isso na minha pré-definição. Aí nunca vou ter esse problema de esquecer alguma coisa aqui. Por isso é legal você salvar a pré-definição e compartilhar com o seu... Na verdade, esse aqui na verdade, quem está fazendo isso aqui é o operador, não é você, né? Nesse fluxo 2 não é ainda. No fluxo 3 eu vou explicar daqui a pouquinho, você vai ver que tem como até você controlar isso também. Mas aqui, objetivo de renderização, vai estar lá colorimétrico relativo. Se fosse CMYK ia estar aqui, então esse aqui é o RGB, tá? Beleza, tudo certinho. Agora é só mesmo eu contrair o meu... Contrair não, desculpa, já está contraído o meu spot. Vamos lá ver como ficou o spot? Tô vendo aqui o ciano, o magenta, o amarelo, o preto, o spot. Só que tem um detalhe aqui, tem uma coisa esquisita aqui. Foi até bom isso ter acontecido, que eu vou mostrar para vocês se pode acontecer também. Então, para evitar esse erro aqui, que é um erro de versão, tá? Essa versão que eu estou usando, do Flex, ele não está reconhecendo meu canal Spot. Esse spot aqui não é o meu, é o branco da própria máquina que está fazendo aqui. Como ele não encontrou meu spot, ele está fazendo o branco aquele cor sólida. Ah, não é, porque não tem nada de contraído aqui, ó. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu já sei o que é. Na verdade, o bom, nesse caso, para você não ter esse erro aí de versão, eu salvei como transparência, certo? Não só vai ele transparente, teria que ter um fundo branco aqui, ó. Cor sólida. Vou colocar um branco. Deixa eu desligar isso aqui, tá estranho de ver. Ah, é. E vou soldar os dois, ó. Selecionei Ctrl E. Vou salvar novamente. Salvar uma cópia. Deixa a cópia 2, olha lá. Canal cores Spot, camadas e perfil. Salvar. Agora ele não tem aqui salvar transparência mais. Vou importar novamente. Propriedade de trabalho. Pré-definição TTF. Prévia do canal de saída. Spot underline 1. Agora sim.
Tá vendo que é diferente? Que ele estava bem mais cheio porque ele não tinha o contrair. Aqui tá certinho meu canal Spot, já tá contraído, ó. Você vê que as retículas estão bem mais finas. Então, é porque, o que aconteceu? Esse eu tenho que salvar com fundo branco, tá? Nessa versão aqui. Então, por medida de segurança mesmo, salva sempre com fundo branco aí, porque pode ser que tenha um flex que reconheça seu canal Spot, pode ser que não. Aí o fornecedor não é nem culpa do fornecedor, é coisa de versão, tá? Essa versão aqui, ela tá bem atualizada, então ela foi baixada poucos dias, ó, então com 26 dias, um mês, alguns dias atrás, ó, ela a cada 30 dias renova a licença. Então tá pouco tempo aqui, é uma versão bem nova, e eu percebi que ela tem que ter o fundo branco, tá? Então, senão não reconhece o spot. Para não confundir vocês aí, não salva transparência, para que você tenha ali mais aceitação em qualquer versão, tá? Aí que importa é o seu spot mesmo, então o seu spot que vai ser direcionado aqui, o spot underline 1 para saída, para imprimir como o spot underline 1. E aqui em preview, na pré-visualização, aí eu estou confirmando que é o meu spot mesmo, ó, tá? Aquele outro era diferente. É como se eu viesse aqui e fizesse o spot, outro canal spot, tá? E não, ele não encontrou o meu spot, ele fizesse um outro branco aqui, tá bom? Então essa é a parte do fornecedor, mapear, e ele tem que estar vendo ali o perfil e mapear direitinho ali seu spot. Ele não vai contrair nada. Então nesse caso aqui, nesse exemplo, eu não vou contrair mais, tá bom? Já foi feita se contraiu. A contração já foi feita. Então gerenciamento de cor, vou consultar isso agora. Em contrair, vai ficar 0, ó. Spot underline 1 zerado, ó. Nada, tá bom? Vou clicar aqui, ó. Editar. Nada de contrair. Senão ele vai contrair de novo. Beleza? Agora vamos para o terceiro método. O terceiro método, ele é mais radical. Ele é o fluxo matador. Porque ele é um RIP direto, ó, tá? Você tem ali todo o controle mesmo. Mas tem o prós e o contra, eu vou explicar isso agora. Descrição do método. O cliente atua como o operador remoto da impressora. O arquivo já sai mastigado, em linguagem de máquina. Entendeu? Esse PRT é binário, então já é uma linguagem ali, já foi tudo ripado o seu arquivo, já está tudo pronto. A única ação do fornecedor é apenas enviar para impressão, mais nada. A ação do cliente, ações do cliente. Você configura o Flex com o drive e perfil idêntico aos do fornecedor, faz todo o processo de cor, canal spot, retícula, correção das cores e gera o arquivo .prt, que é a saída de arquivo, tá? Saída file. Você vai direcionar como saída file. Eu vou mostrar como fazer isso então. Então, você já percebeu que você vai precisar ter o Flex aí, qualquer versão do Flex. O legal é se você tivesse a mesma versão que o seu fornecedor tem, tá? Para ficar tudo bem parecido mesmo. Aí você vai precisar pedir para ele o drive da impressora, qual drive está instalado, tem que ser o mesmo. E você já está usando o perfil também, que é o mesmo perfil dele. Nada desses parâmetros pode ser diferente, tá bom? Se você tiver com algum parâmetro diferente, aí já não vai dar certo. A comunicação não vai ser a mesma e provavelmente vai falhar, tá bom? Então esse é o risco, um risco muito grande. Eu não recomendo esse fluxo porque você tem que ter o Flex, você vai ter que investir, pagar todos os meses aí os R$ 150 pelo menos, e tem que ter o mesmo drive e o perfil idêntico, sempre. O perfil já em todos tem que ter mesmo, mas você tem que ter ainda mais o drive ainda, e toda a responsabilidade é sua. Ali você, o fornecedor, já não tem mais quase culpa nenhuma, porque ele só vai mesmo abrir seu arquivo, ele não consegue mais editar, a única coisa que ele vai fazer é importar ele e enviar para impressão, tá? Então aqui, o PROS, controle 100%, ninguém mexe na sua cor, na sua retícula ou no seu branco. É a máxima fidelidade técnica possível. Qual que é o contras? Arquivo muito pesado. Tá, esqueci. Ó, esse aqui também é bastante relevante. O arquivo fica grande. Então, você tem que ver se você vai fracionar isso, estudar tudo direitinho, para você não enviar um arquivo muito grande e não vai conseguir depois fazer a impressão também, porque fica muita memória, que vai consumir muita memória.
você vai exigir os softwares e os drivers perfeitamente sincronizados entre as duas pontas. Os riscos são altíssimos. Se o espelhamento for feito em duplicidade, eu vou explicar isso aqui sobre espelhamento, duplicidade, quando eu estiver mostrando, ou se o drive tiver alguma versão diferente, o arquivo pode sair errado ou travar a impressora, entendeu? Quando usar? Uso avançado, recomendado para produções de alta fidelidade, estampas com retículas técnicas exclusivas ou quando o fornecedor tem dificuldades em acertar o seu padrão, beleza? Então, pessoal, esse aqui é conversar mesmo, é sentar, ligar para o seu fornecedor, conversar com ele, se ele aceita você enviar o arquivo em PRT, provavelmente ele deve aceitar, então, mas ele tem que mandar para você o drive da impressora para ficar idêntico, a versão do Flex, se você instalar, for a mesma, é melhor, fica uma comunicação melhor ainda. Você vê que a minha versão, ela pode ser diferente de várias versões aí, porque ele tem corte, ele é híbrido. Esse Flex meu aqui não é o mais usado, ele é usado sim, mas ele não é só de DTF, não é só de impressão, ele é de máquina de corte também, é uma versão híbrida. Enquanto que a maioria não usa essa versão. Então fica algumas coisas diferentes ali, tem que tomar todo cuidado. E você tem que ter ali o perfil, que já tem que ter mesmo. E é isso, eu vou mostrar para vocês agora na prática como fazer, caso você escolher o método 3, que é total, é o fluxo matador. Você viu aqui que ele tem o controle 100%, ninguém mexe na sua cor, ninguém vai mexer no seu branco, em tudo que você fizer, você praticamente não depende mais do seu fornecedor. O fornecedor, ele só vai usar a máquina dele lá. Ele vai só imprimir para você mesmo. Ele não vai precisar configurar mais nada lá, entendeu? Pode ser relevante se você quiser usar isso aí. Depende do tamanho de arquivo também que você vai fazer, tá bom? Para não ficar muito pesado. Então, vamos lá. Eu vou abrir isso aqui. Então, como que eu vou fazer esse terceiro fluxo matador aí com todo o controle do mundo, quase todo, né? Ali que você tem. Você só não tem a impressora ali para você ligar e desligar ela, mas você tem todo o controle para fazer aí o seu Halftone, configurar o canal Sport e ninguém mais mexer nele, tá bom? Então você vai precisar do Flex. Eu já falei sobre versão, é legal você ter a mesma versão que o seu fornecedor, para ficar bem compatível mesmo. O drive da impressora seria esse aqui. Esse aqui é o mesmo do meu fornecedor, então eu consigo salvar esse arquivo que eu falei para vocês, que eu tenho o mesmo drive e eu tenha o mesmo perfil. Então, se eu salvar um PRT aqui para ele e enviar, vai imprimir certinho lá, a não ser que ele mude. Se ele mudar o drive, pegar um outro lá, ele mudar o perfil, aí sim pode causar algum erro, tá bom? Mas fora isso, vai dar tudo certo. Como que eu configuro o meu drive aqui? Você vai clicar mudar porta, que ele é meio que virtual, você não tem impressora aqui, então a gente precisa deixar ele para imprimir na porta arquivo, tá? Não tem uma porta ali, por exemplo, USB, nada, então você tem que deixar como arquivo. Aqui a porta, você vai ter várias opções aqui, aí você coloca como file, arquivo, tá bom? E aí você coloca aqui onde você vai salvar, esse arquivo. Aí você coloca, por exemplo, vou deixar aqui na área de trabalho mesmo, por enquanto, tá bom? Aí, deixei na área de trabalho mesmo e vou aplicar e ok. Feito isso, vou importar a arte, copiar 2, TIFF, que já está com fundo branco. Vou entrar em propriedades do trabalho. Agora eu vou usar a pré-definição para não ficar repetindo toda vez a mesma configuração, já vai estar tudo prontinho aqui. Agora sim, eu posso até salvar isso aqui e compartilhar com ele essa pré-definição, para que ele tenha lá também, beleza? E sobre o espelhar, você tem que fazer os testes. O melhor jeito para saber se ele não está espelhando duas vezes é você fazer uma arte espelhada e outra não, e marcar, né, diferença. Essa aqui está espelhada, essa aqui não. E quando você enviar o arquivo para ele lá e tudo der certo, ele fizer a impressão, você vai ver se está espelhando ou não, tá? Se o arquivo está espelhando outra vez. Se estiver espelhando mais uma vez lá, você teria que mudar aqui. Você não pode espelhar aqui. Se lá estiver tudo bem, beleza, continua espelhando aqui normal. Se lá espelhou de novo,
você vem aqui e tira o espelhar daqui, tá bom? Só para não ter esse erro aí, principalmente quando for texto, senão vai sair tudo invertido. Ah, aí a questão de espaço, você que vai montar, se eu quiser ter mais uma arte aqui ou não, se eu desperdiçar esse espaço, é tudo a minha responsabilidade. Não tem como eu falar para o fornecedor, poxa, você imprimiu lá, por que você não colocou mais um outro aqui? Ele não edita, ele não faz mais nada, ele só imprime. Então é você que é responsável de montar o layout aqui. Então também não faz um layout muito grande, com muitas artes, que o arquivo ele vai ficar binário. Ele vai pegar todo o seu arquivo aqui, codificando ele em binário, que vai ficar super grande. É diferente de você pegar aqui agora e eu montar um layout e fazer a impressão. É diferente, isso não está salvando, você não está salvando o arquivo em binário, você está só criando ali, ripando a imagem, a arte, e depois ela vai ser jogada fora, não vai ser nada salvo, entendeu? Então, por isso, você tem que ter muito mais cuidado. Cuidado com o espelhamento, isso é o contra, é o pior que pode acontecer. É o espelhamento de novo. Aliás, o pior que pode acontecer também é se o drive estiver diferente. Se ele mudar o drive lá, e se ele mudar também o perfil, pronto, você já está salvando aqui, enviando com perfil e drive diferente do dele. Então, isso vai dar pau também, beleza? Já estou com o DTF, mais uma cópia. Vou deixar ela aqui. E só para conferir também, eu já sei que está certo, mas eu vou mostrar lá, gerenciamento de cor. Avançado, só para ver. Tem que estar aqui uma RGB, ó, incorporado certinho. E vai estar tudo certo. Já fizemos isso várias vezes. Se você quiser também ver o spot se está certo, você vai lá em prévia, certo? Prévia do canal de saída. Aí eu vou clicar aqui e vou ver meu spot. E tá certinho, certo? Tá contraído, tudo certinho. Então eu não vou contrair ele novamente. É tudo a sua responsabilidade de não contrair de novo. Aí você pode estar vindo aqui conferindo se não tá mesmo. Se tá zerado, ó. Ó, tá zerado. Certinho. Então agora é só clicar em enviar. Vou clicar aqui em enviar. E eu vou colocar o nome desse arquivo, tá bom? Vou deixar esse nome mesmo. Ó, salvar. E ele começa a fazer lá, ó, salvar, processar. A sua parte termina aqui. Agora vamos simular o que o seu fornecedor vai fazer. Ele só vai clicar para imprimir. Eu vou mostrar para vocês agora. Só que antes eu vou deletar isso aqui, apagar. Então aqui o seu fornecedor, ele abriu o Flex e vai imprimir seu arquivo. Seu arquivo está lá na área de trabalho, certo? Está salvo aqui na área de trabalho. Cadê ele? É esse aqui, certo? Vamos ver o tamanho que ele ficou? Propriedades. Olha, só duas artes, ó, ficou com 1 GB, fica gigante. Então isso aqui pode ser algo que por isso que eu não recomendo fazer por esse método, mesmo que ele seja matador, seja bom. Então só usa ele para uma arte que é muito técnica, e é uma arte apenas, ou duas no máximo, porque o arquivo vai ficar muito grande. Aí você teria que fracionar, se tiver várias artes, tem que ficar mandando vários PRT para o seu fornecedor, tá bom? O que o seu fornecedor vai fazer? Então ele vai simplesmente pegar esse arquivo, vai importar lá no Flex. Já está aqui importado, ó. Então ele não tem mais como editar, o que eu falei. Ah, coloca mais alguma coisa aí, encaixa mais um design aí, não tem jeito. Ele não vai conseguir mais, ó. Se você tiver compartilhando com ele ali, vou voltar. Se você está compartilhando com ele aqui essa mesma pré-definição DTF, ele vai estar espelhando novamente, entendeu? Então, no caso aqui, você tem que fazer esse teste para saber, para ter a certeza mesmo se está espelhando ou não. Envia primeiro uma arte para ele com alguma coisa escrita, tá? Aí você vai ver se vai espelhar ou não. Se ela espelhar, você vem no seu e não espelha mais. Manda para ele sem espelhar. Se tiver tudo belezinha, saiu certinho,
então quer dizer que o fluxo tá fluindo, tá bom? Não precisa mexer em mais nada, você continua mantendo essa mesma predefinição sua lá. Você pode compartilhar essa predefinição com ele também, ele pode abrir ela, dá mais certo ainda. Aí eu vou clicar em OK, mas caso ele esqueça, entendeu? Então já vai estar ripado também, beleza? Então agora aqui o que ele vai fazer é somente enviar, tá? Mais nada, tá vendo que ele não consegue editar, não aparece a imagem, não tem o que fazer, tá? Mesmo que ele mexa aqui, ele pode mexer nesses parâmetros lá do drive, mas aqui já está ripado, então ele só vai enviar mesmo para impressão. Clicar aqui e vai fazer a impressão, tá bom? Esse é o fluxo matador que a gente chama, mais de alto risco. E para terminar esse terceiro método, vou ensinar vocês como fazer para exportar sua pré-definição e compartilhar com mais alguém. É bem fácil exportar, é uma coisa direta. Eu ensinei aí nas aulas como fazer, né? Como salvar. Então, você vem aqui em arquivo e agora você vai exportar essa pré-definição que eu ensinei, como fazê-la. Aí escolhe ela, no meu caso é o DTF. Não preciso marcar isso, tá? E só pedir para exportar mesmo, não tem segredo. Vai escolher aonde você quer salvá-la. Beleza? Eu não vou salvar porque eu já fiz isso. E o seu fornecedor, no caso com quem você quis compartilhar a pré-definição, como que ele vai fazer para importar? É bem fácil também. É só vir em arquivo e importar a pré-definição que você enviou para ele. Beleza? Ele vai achar ela aqui, encontrar onde estiver salvo e depois pedir para abrir. Tá bom? A extensão é PTF. Bom, agora falta o quarto método que eu vou explicar na próxima aula, que você vai fazer usando o CorelDRAW, um fluxo mais longo. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo.